O ponteiro do velocímetro beirava o 110 quando decidi cortar caminho pela velha BR-476, um atalho traiçoeiro entre Ponta Grossa e Curitiba, prometendo economizar 2 horas preciosas na entrega de componentes eletrônicos para São Paulo. A noite engolir a paisagem horas antes, transformando a estrada principal numa monotonia de asfalto brilhante sob os faróis e o ronco constante do meu Volvo. O cansaço era um peso sólido nos ossos, uma névoa insistente atrás dos olhos que só a promessa de chegar mais cedo e dormir em minha própria cama em Santos conseguia afastar. O rádio, sintonizado numa estação evangélica de Curitiba que vinha e ia entre chiados, fazia pouco contra o silêncio opressivo que se instalava cada vez que o sinal desaparecia. Foi nesse vácuo de som, num trecho sinistro onde pinheiros altos e escuros pareciam se inclinar sobre a pista estreita e mal conservada, que vi a primeira figura. Ela estava parada sob uma placa de quilometragem desbotada, a uns 100 metros adiante, no limite da mancha de luz dos meus faróis. Braço estendido, polegar para cima, a postura clássica do caroneiro. Só que algo ali travou meu raciocínio, uma dissonância instantânea que fez meu pé aliviar levemente o acelerador. O homem, parecia ser um homem, usava uma camisa xadrez vermelha e preta, desbotada, e calça jeans clara, quase azul bebê, rasgada no joelho direito. Um chapéu de palha desleixado cobria parcialmente o rosto. Nada de mochila, nada de mala. Apenas ele, plantado na berma de terra batida e mato alto, imóvel como um poste. Não fez nenhum gesto mais enfático, não acenou. Só ficou ali, braço estendido, uma silhueta estática contra o fundo negro da floresta. Um frio estranho, alheio à temperatura do ar, percorreu minha coluna. Algo sobre aquela imobilidade perfeita, aquela falta de expectativa visível, me disse para não parar. Pesquei os faróis altos, um aviso, um estou vendo você, mas a figura não reagiu. Nem um músculo se moveu. Acelerei, passando por ele a uma velocidade que agora parecia imprudente. No retrovisor, ele permaneceu de pé, diminuindo até ser engolido pela escuridão, braço ainda erguido. Um mal-estar profundo instalou-se no meu estômago. Era apenas um caroneiro, Roberto, pensei, tentando me acalmar. Só um cara num trecho ruim da estrada. Mas por que aquele frio na nuca? Cerca de 15 minutos depois, o coração deu um salto dentro da minha caixa torácica. Lá estava ele. Novamente. Desta vez, mais adiante, logo após uma curva fechada que me fez render os dentes no volante. Mesma posição. Mesma camisa xadrez vermelha e preta desbotada. Mesma calça jeans clara rasgada no joelho direito. Mesmo chapéu de palha cobrindo parcialmente o rosto. Braço estendido com o mesmo ângulo robótico. A distância era menor agora, uns 70 metros. Os meus faróis iluminaram-no plenamente por uma fração de segundo mais longa. E a visão foi pior. A pele sob o chapéu parecia anormalmente pálida, quase cinzenta na luz amarela dos faróis. E a postura era uma réplica perfeita. Não era alguém parecido. Era o mesmo homem. Como diabos ele chegou lá? Eu não havia visto nenhum carro ultrapassar, nenhuma moto, nenhuma luz além das minhas naquela estrada deserta. Andara quilômetros desde o último ponto. Era fisicamente impossível. O medo, agora, era uma presença física, um nó na garganta, um suor frio nas costas. Não pensei 2 vezes. Pisei fundo no acelerador, o motor rugindo em protesto, o caminhão sacudindo nas irregularidades do asfalto velho. Olhei freneticamente para o retrovisor. Ele ficou para trás, diminuindo, mas desta vez, juraria que a cabeça sob o chapéu se virou ligeiramente, seguindo minha passagem. Não, impossível. Devia ser a trepidação do caminhão. Tinha que ser. Os próximos quilômetros foram uma tortura. Cada curva, cada reta, eu esquadrinhava a berma com os olhos arregalados, os músculos do pescoço tensos como arames.
O rádio agora só emitia um chiado estático, ensurdecedor na cabine silenciosa. Desliguei-o. O som do motor tornou-se o único batimento cardíaco do mundo. Meus dedos apertavam o volante com força branca. 10 minutos. 15. Comecei a respirar um pouco mais fácil. Talvez tivesse sido apenas um susto, uma coincidência bizarra, um efeito da fadiga. Talvez eu tivesse imaginado o segundo ser o mesmo homem. A estrada parecia um pouco mais aberta, os pinheiros recuando um pouco. Então, uma reta longa se abriu à frente. E lá, bem no meio da reta, iluminado como um palco pelos meus faróis, estava ele. Mais perto. Muito mais perto. Uns 30 metros, no máximo. E desta vez, ele não estava na berma. Estava com o pé praticamente na pista, no limite do asfalto. Mesma roupa, mesmo chapéu, mesma postura de estátua, braço estendido. Mas a proximidade era aterradora. Eu podia ver os detalhes da camisa xadrez, os fios soltos do rasgo no jeans. Podia ver que as mãos penduradas, uma com o polegar para cima, eram sujas, com unhas escuras. E o pior, ele estava voltado diretamente para mim. O chapéu de palha estava levemente erguido, não o suficiente para mostrar os olhos, mas o suficiente para eu ver a parte inferior do rosto. Os lábios. Eles estavam esticados num sorriso. Um sorriso largo, desdentado, que não chegava nem perto de ser amigável. Era uma contorção de pele pálida que falava de uma alegria perversa, antinatural. Um grito engasgado escapou da minha garganta. Não pensei em desviar, em frear. Instinto puro tomou conta. Pisei no acelerador como se o inferno estivesse atrás de mim, o que, naquele momento, parecia uma possibilidade muito real. O caminhão disparou, rugindo, em direção àquela figura imóvel. Eu fechei os olhos no último instante, esperando o impacto horrível, o baque de carne e osso contra a massa de aço. Não houve impacto. Quando abri os olhos, tremendo, olhando desesperadamente para os retrovisores, a estrada atrás estava vazia. Nada. Nenhum corpo, nenhum homem, nenhum sinal. Apenas asfalto escuro recuando na noite. Um alívio doentio e fugaz lavou-me, seguido imediatamente por um terror mais profundo. Onde ele estava? O que era aquilo? Não podia ter sido real. Não podia. Mas a imagem daquele sorriso estava queimada na minha retina. Respirava ofegante, minhas mãos suadas escorregavam no volante. Precisava me controlar. Precisava sair daquela estrada amaldiçoada. Olhei para o retrovisor interno, mais por hábito do que por qualquer coisa, para verificar se a carga estava segura. E foi então que o mundo parou. Meu sangue congelou nas veias. Meus pulmões se recusaram a funcionar. No banco de trás da cabine, sentado com uma postura absurdamente normal, como se sempre tivesse estado ali, estava ele. A mesma camisa xadrez vermelha e preta desbotada. A mesma calça jeans clara rasgada no joelho. O mesmo chapéu de palha. Ele não olhava para mim. Olhava para as próprias mãos, que repousavam tranquilas no colo. Mãos sujas, unhas escuras. O ar dentro da cabine mudou instantaneamente. Ficou denso, pesado, com um cheiro doce e podre de terra molhada e coisas antigas apodrecendo. Um frio intenso emanava de trás, contrapondo o suor que jorrava do meu corpo. Meu reflexo no retrovisor era um rosto de pânico absoluto, olhos esbugalhados, boca aberta num ricto mudo. Como ele entrou? Quando? As portas estavam trancadas. Eu as trancara religiosamente depois do primeiro avistamento. E o caminhão não parara, nem desacelerara significativamente. Era impossível. Tudo era impossível. Meu corpo tremia incontrolavelmente.
Queria olhar por cima do ombro, confirmar com os próprios olhos o que o retrovisor me mostrava, mas o medo era um gelo paralisante na minha nuca. Se eu virasse, o que veria sob aquele chapéu? Aquele sorriso? Nada. Algo muito pior. O silêncio era total agora, exceto pelo ronco distante do motor, que parecia vir de outro mundo. Ele continuava olhando para as mãos, imóvel. A figura irradiava uma quietude antinatural, uma paciência infinita e maligna. O que você faria agora? Sério, pense por um instante. Você, aí, ouvindo esta história confortável onde está. Se olhasse no espelho do seu carro agora e visse aquela entidade, aquela coisa, sentada atrás de você, depois de tudo. Onde você correria? Para quem gritaria? A estrada era negra, solitária, sem fim à vista. As árvores eram testemunhas mudas, cúmplices. O medo não era mais uma emoção, era o ar que eu respirava, era a matéria que compunha meus ossos. Ele moveu-se, não bruscamente, mas com uma lentidão deliberada e horrível. A cabeça, sob o chapéu de palha, começou a se erguer, centímetro por centímetro. Não era para ver. Não podia ver o que havia sob aquela aba. Um grito preso, rouco, rasgou minha garganta, mas nenhum som saiu. Meus olhos, enlouquecidos, saltaram do retrovisor para a estrada à frente. E foi então que vi a curva. Uma curva fechada, sinalizada por uma placa amassada à esquerda. Sem pensar, agindo apenas por um instinto cego de sobrevivência, virei o volante com força. O caminhão, pesado, respondeu com lentidão. Os pneus guincharam no asfalto. O mundo girou. Olhei de volta para o retrovisor, num impulso fatal. O banco de trás estava vazio. O alívio foi tão súbito e avassalador que quase me fez desmaiar. Um soluço convulsivo escapou. Ele se foi. Sumiu. Talvez tivesse sido uma alucinação, um produto da exaustão e do terror acumulado. Talvez. Mas o cheiro doce e podre ainda pairava no ar, intenso, inegável. E a sensação de frio atrás de mim persistia, como uma mancha de gelo. Mantive os olhos fixos na estrada, respirando como um animal acuado. Meus nervos eram fios esticados ao limite. Não olharia para trás. Não. Jamais. Concentrei-me apenas em dirigir, em sair daquela maldita estrada, em chegar à próxima cidade, qualquer lugar com luz, com gente, com normalidade. A curva estava ficando para trás. A estrada parecia um pouco melhor à frente. Talvez estivesse acabado. Foi quando senti, não vi, não ouvi. O leve deslocamento de ar. O quase imperceptível afundamento do estofamento atrás de mim. E o cheiro, aquele cheiro de túmulo úmido, intensificou-se, enchendo a cabine, sufocante. Meu coração parou. Depois disparou, martelando contra as costelas como um animal preso. Meu corpo inteiro congelou, exceto pelos olhos, que se moveram, lentos, torturados, em direção ao retrovisor interno. 2 pontos de luz pálidos, esverdeados, como pedaços de vidro fosco embebidos em sombra, fitavam-me fixamente de trás da aba do chapéu de palha. Não havia rosto visível, apenas aqueles pontos luminosos suspensos na escuridão sob o chapéu. E abaixo deles, no que deveria ser a região da boca, os lábios se separaram lentamente, esticando-se novamente naquele sorriso largo, desumano, desdentado. Um sussurro rasgou o silêncio, não vindo de nenhuma direção específica, mas surgindo dentro da minha própria cabeça, uma voz seca como folhas mortas sendo arrastadas sobre pedra, dizendo meu nome, Roberto, e então as palavras: agora vamos chegar bem mais rápido. O ponteiro do velocímetro passou dos 120. A estrada era um túnel escuro. Os pinheiros eram dentes negros contra um céu sem estrelas. E aqueles 2 pontos de luz verdes,
frios como o fundo de um poço, nunca se desprenderam do meu reflexo no espelho. Não sei para onde estou indo. Só sei que não posso parar. Nunca mais. O cheiro de terra podre é tudo que respiro agora. Ele ainda está aí, atrás de mim, sorrindo, esperando. O primeiro ruído veio como um rasgar de metal contra metal logo após a curva do quilômetro 78 da BR-369. Um som que fez meus dedos grudarem no volante do Volvo como as únicas âncoras num mar de asfalto escuro. Eu, Carlos, 52 anos e cicatrizes suficientes de estradas brasileiras para saber que algumas cargas não se questionam, especialmente quando pagam 10 vezes a taxa normal e vêm com instruções escritas num papel amarelado, letras trêmulas e manchadas. Não abrir. Não parar. Não olhar para trás pelas câmeras internas sob qualquer circunstância. A origem era Sorocaba. O destino, uma coordenada GPS perto de Rio Claro, não um endereço. A descrição da carga no manifesto, apenas material especial, isento de inspeção. E o cheiro que vazava pelas frestas do baú de 14 metros, mesmo com as juntas supostamente seladas, lembrava terra de cemitério depois de uma chuva ácida, com notas de ferrugem velha e algo doce e nauseante que revirava o estômago. Os primeiros 200 quilômetros entre Sorocaba e o interior paulista foram de tensão silenciosa. Mantive os olhos fixos na estrada, evitando com força total o pequeno monitor que mostrava as 4 câmeras internas do baú, imagens terrivelmente vazias e escuras como buracos para o nada. O rádio sintonizado em uma rádio sertaneja de Itu parecia distante, abafado pelo peso invisível daquela coisa que eu carregava. Foi só depois de cruzar a ponte sobre o rio Piracicaba, já sob um céu noturno sem estrelas, que o combustível começou a me trair. O ponteiro do marcador, que devia estar caindo lentamente, despencou como uma pedra num poço. De 1/4 de tanque para a reserva em menos de 20 quilômetros. Impossível. Um Volvo desses não bebia assim nem descendo a serra do mar carregado de pedras. Uma suadeira fria, alheia ao calor úmido da noite, começou a escorrer pela minha nuca. Algo estava profundamente errado. Foi então que os impactos começaram. Não eram sons de algo solto rolando. Eram golpes profundos e secos, como se algo enorme e pesado estivesse se deslocando lá dentro, testando com força brutal as paredes do baú. Vibrações que senti através do chassi, subindo pelo banco, chegando aos meus ossos. Meu coração acelerou, batendo contra as costelas com força selvagem. Segui as instruções à risca. Não parei. Não olhei para o monitor de câmera, embora meus olhos fossem atraídos para ele como por um ímã perverso. Mantive os olhos grudados na estrada, nas faixas amarelas iluminadas pelos faróis, nas silhuetas escuras dos eucaliptos que beiravam a rodovia. Mas cada impacto era uma agulhada de pânico no peito. O que diabos eles me fizeram carregar? Material especial, minha gente. Material especial. O GPS foi o próximo a enlouquecer. A tela colorida, que mostrava uma linha reta pela BR-369, pescou. Quando se reestabilizou, indicava uma curva à esquerda. Só que à esquerda não havia curva. Apenas um barranco íngreme e mata fechada. Ignorei. Mantive o curso. Minutos depois, ele insistiu, a voz robótica anunciando um giro à direita em 500 metros. À direita, só um pasto vazio, cercado de arame farpado. O suor agora não era só na nuca, era um rio nas costas, sob a camisa puída da empresa. Os impactos aumentaram de frequência. Mais rápidos, mais intensos, mais carregados de uma raiva palpável. E entre eles, um novo som. Arranhões longos e lentos, metálicos, como se garras enormes estivessem sendo arrastadas deliberadamente pelo piso de aço do baú, testando sua resistência, procurando uma fraqueza com paciência sinistra. O som penetrava no meu crânio,
uma agonia física que fazia meus dentes rangerem. O consumo de combustível era uma piada de mau gosto. A reserva, que deveria durar uns 50 quilômetros, evaporou em 10. A luz vermelha piscava agora, um olho demoníaco no painel, enquanto o ponteiro do marcador tremia perto do zero. Impossível. Era fisicamente impossível o caminhão estar funcionando, quanto mais acelerando, mas ele funcionava, rugindo sob o esforço, como se arrastasse uma montanha invisível. A noite se fechou mais densa. A BR-369, normalmente movimentada com caminhões mesmo de madrugada, estava deserta. Sinistramente deserta. Nenhum farol à frente, nenhum vindo na contramão. Apenas eu, meu Volvo gemendo, e aquilo no baú. O cheiro de terra úmida e morte doce se intensificou, impregnando a cabine, misturando-se ao cheiro do meu próprio medo. Minha mão direita tremia incontrolavelmente sobre o câmbio. A tentação de dar uma olhada rápida no monitor das câmeras era um monstro roendo minhas entranhas. Só uma olhadela. Um segundo. Para ver se era só um animal grande, um boi mal amarrado, qualquer coisa explicável. Mas as palavras no papel amarelado queimavam na minha mente. Não olhar para trás pelas câmeras internas sob qualquer circunstância. Sob qualquer circunstância. Incluindo essa, quando o arranhar se tornou um rasgar frenético, acompanhado por um baque tão violento que fez todo o caminhão pular para o lado, quase me tirando da pista. Gritei. Um som rouco, animal, de puro terror. O que poderia causar um impacto daqueles? Que tipo de material especial tinha essa força? Esse peso crescente que sugava o diesel como um vampiro sedentento. O GPS pirou de vez. A tela ficou negra por um instante aterrador. Quando acendeu novamente, mostrava não uma estrada, mas um labirinto de linhas verdes entrelaçadas sobre um fundo preto, formando símbolos que pareciam letras arcaicas, ameaçadoras, que me causavam náuseas só de olhar. A voz eletrônica, normalmente tão neutra, saiu distorcida, arrastada, como se afogada em estática, recalculando. Rota para o vazio. O vazio. A palavra ecoou na cabine, fria e final. O arranhar parou subitamente. O silêncio que se seguiu foi pior que todos os sons anteriores. Um silêncio intensamente vigilante, carregado de uma expectativa horrível. Era como se aquilo lá atrás estivesse escutando, avaliando meu próximo movimento. O ponteiro do combustível estava colado no 0 a quilômetros. O motor continuava a rugir, mas com um esforço sobrenatural, um gemido metálico de agonia. Como era possível? Que força mantinha esse monstro de aço em movimento? E então, aconteceu. Um impacto único, diferente de todos. Não veio das laterais ou do piso do baú. Veio da porta traseira. Um único golpe monumental, como se algo colossal tivesse se lançado contra ela de dentro com toda sua fúria. O caminhão inteiro estremeceu, as molas do chassis gemendo alto. E na sequência, um som novo. Um som que me fez o sangue gelar instantaneamente nas veias. Não um arranhão, não um baque. Um sussurro. Viscoso, inumano, impossivelmente amplificado, vindo não do baú, mas de dentro da minha própria cabeça. Não eram palavras que eu conhecesse, mas a intenção era clara como vidro quebrado. Fome insaciável, impaciência mortal, uma raiva antiga e profunda como um abismo. Era o som da escuridão ganhando voz. Você sente isso agora. Aperta o celular ou o mouse com mais força. Sabe que é só uma história, mas aquele frio na espinha é real. O medo do desconhecido, do que não pode ser explicado, do que aguarda no escuro. É fácil julgar, aí na sua segurança, dizendo que eu devia ter aberto o baú, enfrentado a coisa. Mas olhe ao seu redor. Escureça a tela do seu computador por um segundo. Veja só o reflexo. E se, por um instante absoluto, você visse algo se movendo atrás de você,
na escuridão que você achava vazia. Você teria a coragem que exige de mim. Pense nisso enquanto eu conto o fim. A porta do baú não cedeu, mas o sussurro na minha mente aumentou de volume, tornando-se um zumbido agudo e enlouquecedor, misturado com aquele cheiro de podridão doce que agora tinha gosto de metal e bile na minha boca. O GPS mostrava apenas uma tela vermelha pulsante, como um coração mecânico em agonia. A estrada à frente parecia se distorcer, as linhas brancas ondulando como serpentes sob os faróis. As árvores à beira da pista retorciam-se em formas impossíveis, negras contra o breu. O motor do Volvo já não rugia, uivava. Um uivo de dor extrema, de metal sendo forçado além de todo limite concebível. E o peso, Deus, o peso. Era como se o próprio ar estivesse solidificado, esmagando o caminhão contra o asfalto. A direção ficou pesada, lutando contra mim. Cada curva era um suplício. O ponteiro de temperatura do motor subia para a zona crítica, mas eu não podia parar. Parar era quebrar a regra primordial. Parar era a morte, ou algo infinitamente pior. A luz vermelha do combustível piscou uma última vez, desesperada, e apagou. O marcador estava morto, vazio. Mas o caminhão não parou. Continuou avançando na noite deformada, impulsionado por uma força que não era sua, arrastando um peso que desafiava a física. O sussurro na minha mente transformou-se num rio de sons dissonantes, imagens fugazes de escuridão profunda e olhos amarelos brilhando na escuridão. Não precisava olhar para o monitor. Sabia o que acontecia lá atrás. Sabia que a porta, embora intacta, já não era uma barreira. Que aquilo estava se desdobrando, crescendo, transbordando do seu invólucro de aço. O cheiro era agora insuportável, uma mistura de necrotério e ozônio, de eras passadas e futuros proibidos, de algo fundamentalmente errado. A última coisa que vi antes do GPS apagar completamente, mergulhando o painel numa escuridão apenas quebrada pelos faróis fracos, foi a mensagem final, escrita em letras digitais da cor de sangue coagulado: entrega iminente. Não era para Rio Claro. Nunca foi. Era para onde aquilo quisesse ir. O caminhão acelerou sozinho, o motor uivando num tom que partia os tímpanos, arremessando-se contra a escuridão que não era mais apenas noite, mas uma presença física, um manto vivo que envolvia a estrada. O sussurro tornou-se um rugido triunfante dentro do meu crânio. As regras foram quebradas não por mim, mas por aquilo. Eu era apenas o motorista, o condutor involuntário para um destino que não estava em nenhum mapa. O último pensamento claro que tive, antes que o terror apagasse tudo, foi que talvez o papel amarelado estivesse errado. Talvez não olhar para as câmeras não fizesse diferença nenhuma no final. Porque aquilo certamente estava olhando para mim. E agora, vinha buscar sua entrega. O peso no baú era o universo desabando sobre minhas costas, e o único som era o riso seco da escuridão vencendo, enquanto o Volvo fantasma mergulhava de cabeça no vazio que o GPS tanto ansiara. A estrada acabará. Só restava a queda. E o sussurro, eterno agora, dizendo que eu fora muito bem pago, mas que o verdadeiro preço estava apenas começando a ser cobrado. A luz vermelha do combustível piscava como um olho agonizante quando o Cruzeiro do Sul desapareceu no retrovisor, deixando meu Scania e eu à deriva na BR-364, um corredor escuro entre florestas tão densas que engoliam as estrelas. Eu, Evandro, 19 anos rodando de Porto Velho para Rio Branco, conhecia cada centímetro daquele inferno verde, mas naquela noite, o mundo encolhera. O cálculo era cruel, 8 quilômetros, talvez menos, e o motor morreria, deixando-me só com os sons da mata e o zumbido ensurdecedor do silêncio. Foi então que o vi, um halo de neon azulado cortando a escuridão à direita, onde só deveria haver árvores. Posto Floresta, dizia uma placa torta, as letras descascadas refletindo a luz fraca. Alívio imediato,
depois um frio na espinha. Aquele posto não existia. Jamais estivera ali. Mas a luz vermelha era uma sentença. Encostei. O lugar era uma bolha de silêncio. Nenhum grilo, nenhum vento nas folhas. Só o meu motor morrendo e o chiado perturbador das lâmpadas fluorescentes. Um único homem atrás do balcão envidraçado, iluminado por uma lâmpada mortiça. Usava um uniforme da Ipiranga impecável, azul celeste, mas engomado como numa vitrine. Seu rosto, sob o boné da empresa, era liso demais, sem linhas, sem expressão. Como uma máscara de cera mal acabada. Quando me aproximei, ele saiu, movimentos fluidos mas desconcertantemente precisos, como um robô programado com movimentos humanos. Não disse uma palavra. Não fez contato visual. Apenas acenou com um movimento minúsculo da cabeça, capturou a mangueira e inseriu no tanque. Enche até não caber mais, falei, minha voz alta demais no vácuo de som. Ele repetiu o mesmo aceno mecânico, sem olhar para mim. Seus olhos, quando os percebi por um instante, eram escuros, profundos, mas vazios, como poços sem fundo. O ar cheirava a borracha queimada e um odor adocicado de fruta podre, forte o suficiente para fazer cócegas na garganta. Paguei com notas que ele pegou sem tocar nos meus dedos, contou com movimentos rápidos de autômato, registrou em uma velha máquina mecânica que rangia como um grito e voltou para dentro, sentando-se rígido na cadeira, olhando fixo para a parede oposta. Não havia banheiro, nenhum outro carro, apenas as bombas, o escritório de vidro, e aquele homem, ou o que quer que fosse, uma estátua de carne e osso. O tanque encheu rápido demais. Ao voltar para a cabine, olhei para o posto no retrovisor. As luzes piscavam, a figura ainda sentada, imóvel. Dei partida. O motor pegou com um ronco que pareceu uma blasfêmia naquele silêncio. Quando engatei a primeira e olhei novamente para o retrovisor, uns 50 metros adiante, o posto havia desaparecido. Não gradualmente, não desvanecido. Simplesmente não estava mais lá. Onde estivera, só mata fechada e escuridão. Um calafrio cortante percorreu minha espinha. Desacelerei, o coração batendo forte. Nada. Apenas a parede negra da floresta. O posto evaporara. O alívio virou gelo nas veias. Foi então que senti a textura no volante. Pegajosa, estranha. Olhei para minhas mãos. Estavam sujas com um líquido negro, espesso como óleo usado, mas frio, com um brilho iridescente sob a luz do painel. Lembrei de ter segurado a mangueira. O combustível. Não era diesel. Era algo viscoso, escuro, com aquele cheiro adocicado de podridão agora impregnando a cabine. Olhei para o painel. O marcador de combustível, que deveria estar cheio, oscilava loucamente, como se o tanque estivesse cheio de sombras inquietas. Os primeiros sinais vieram antes de completar 1 quilômetro. As luzes do painel começaram a dançar, piscando em padrões caóticos. O rádio, que sintonizava uma emissora de Acrelândia, distorceu-se num chiado agudo, depois num murmúrio profundo, gutural, palavras sussurradas em uma língua que soava errada, antes de silenciar para sempre. O volante vibrou com uma pulsação irregular, transmitindo uma sensação de batimento cardíaco doente, como se o caminhão estivesse infectado. Olhei novamente para o marcador. A agulha despencava, muito mais rápido do que fisicamente possível. O cheiro doce e pútrido tornava-se opressivo, sufocante. Mas pior que tudo era a sensação inegável, física, no banco do passageiro. Vazio, visivelmente vazio, mas ocupado. Um peso palpável no ar, um frio localizado que queimava como gelo contra o calor úmido da noite. Uma presença densa, pesada, que se instalara ali. Algo sentado, observando. Minha pele formigava. Tentei racionalizar, fadiga, o susto,
mas o frio emanando do assento vazio era real, tangível. E o cheiro piorava, misturando-se ao meu próprio medo. O caminhão começou a trair a realidade. Ao acelerar, o motor perdia força de repente, como se o combustível negro coagulasse nos canos. Os faróis enfraqueceram, reduzindo a estrada a um túnel estreito e ameaçador. O painel apagou completamente por segundos intermináveis, mergulhando-me na cegueira total enquanto o caminhão avançava no escuro, religando depois com um estalo seco todas as luzes de alerta acesas como um sorriso maligno. E o peso no banco do passageiro crescia. Tornava-se mais sólido, mais atento. Não via nada, mas sabia, com uma certeza visceral, que se virasse para olhar diretamente, veria algo. Algo que não deveria existir. Algo que chegará com aquele líquido negro. A estrada serpentia à frente, interminável, as árvores assumindo formas retorcidas e ameaçadoras na penumbra. O medo cristalizara-se em algo físico, um gosto metálico na boca, uma pressão nos tímpanos. Cada curva era um precipício em potencial, cada reta uma cilada. O combustível do posto inexistente estava consumindo meu caminhão, minha razão, minha noção de segurança. O frio do assento vazio era um dedo gelado tocando minha alma. Agora, pense comigo. Você, aí, seguro. Respira fundo. Olha para a porta do seu quarto, entreaberta, ou para o corredor escuro da sua casa. Sente aquele friozinho? É só a corrente de ar, você diz. Mas e se não for? E se for a mesma presença que sinto aqui, ao meu lado, vinda de um posto que sumiu do mapa? Você confiaria em um posto desertão, com um homem que parecia de cera? Ou aceleraria até o tanque secar e morrer na mata? O verdadeiro terror, amigo, não é o monstro que você vê. É o que você sabe estar lá, sentado no escuro ao seu lado, sorrindo sem rosto, enquanto seu mundo desmorona. Guarde esse frio na nuca. Ele é real. A traição final veio na ponte sobre o igarapé escondido. Os freios simplesmente não existiram. Pisei fundo, mas o pedal afundou sem resistência, como em um sonho ruim. Nada. O caminhão ganhou velocidade, um animal assustado correndo cego. Gritei, um som rouco engasgado pelo pânico, enquanto lutava com o volante pesado e frio, manchado de negro. Foi quando percebi, não pelo som, mas pela mudança de pressão no ar. O frio do banco do passageiro intensificara-se brutalmente, concentrando-se, solidificando-se. E então, uma sombra. Não uma forma, mas uma ausência de luz mais profunda que a noite, pairando sobre o assento vazio. Uma mancha de vácuo que sugava a fraca iluminação do painel. Não houve som, mas uma sensação de respiração. Úmida, profunda, emanando daquela escuridão. Um suspiro de pura satisfação maligna. O terror me petrificou. Naquele instante, o volante endureceu, travou em minhas mãos. O caminhão não era mais meu. Obedecia à escuridão ao meu lado. Virou bruscamente, não seguindo a curva da ponte, mas sim em direção ao vazio do guardrail quebrado à direita, onde o Rio Negro serpenteava lá embaixo. O cheiro doce tornou-se uma névoa espessa, doentia. O marcador de combustível estava no zero, mas o motor rugia com uma força sobrenatural. Meus gritos se perderam no estrondo do metal rasgando o guardrail, no vidro estilhaçando. O último pensamento, enquanto o caminhão se inclinava para o abismo e o suspiro gelado se transformava num sopro glacial no meu pescoço, foi que o posto não era um oásis. Era uma armadilha. E o combustível negro não alimentava o motor. Alimentava presença que agora ocupava o banco do passageiro, satisfeita, conduzindo-nos ambos para o abraço gelado do rio. O preço do alívio foi a alma. O peso ao meu lado era a única certeza, crescendo, engolindo tudo, enquanto Scania, meu companheiro de tantas estradas,
se transformava num caixão de aço mergulhando na escuridão aquática. A última sensação não foi de impacto, mas de mãos invisíveis e gélidas fechando-se sobre meus pulsos, puxando-me para baixo, para junto dela, na água escura como combustível amaldiçoado.